História trágica do Hefesto, Três Parcas, Percy procurado, Ares ladrão, Cabeça de algas, What is Love. Nesse vídeo vamos comentar 30 detalhes, easter eggs, curiosidades e muitas referências no 5º episódio de Percy Jackson. Então, vamos nessa! Então a gente tem um acordo, ou eu vou ter que matar vocês três pra eu poder comer em paz. Tá bom. Lindo. Fala pessoal, eu sou o Pedro e bom, o que vocês acharam desse 5º episódio? Eu confesso que achei esse aqui o melhor até agora, bem melhor inclusive do que o episódio 4. O título dele é Um Deus Compra Cheeseburgers para Nós, mesmo título do capítulo 15 de O Ladrão de Raios. Além disso, esse episódio adaptou os capítulos 14 e 15 por completo, metade ali, o começo do capítulo 15 e também metade do capítulo 2, no caso, a parte das Três Parcas. Falando nas parcas, elas aparecem aqui no começo do 5º episódio, no meio da multidão, ali no arco St. Louis, inclusive tendo a mesma descrição que elas têm lá no livro. Tricotando meias para o Godzilla ou o Pé Grande, né? Aqui elas aparecem usando Crocs e a do meio corta um fio de lã apontando para Annabeth, até fazendo uma mudança porque no livro acontece a mesma coisa, mas a do meio corta um fio apontando para o Percy. Isso acontece bem no começo da história, até antes do Percy reencontrar a sua mãe. Como a própria Annabeth explica um pouco mais à frente, essas três senhoras são as parcas, também conhecidas como a personificação do destino, controlando o fio metafórico da vida desde o nascimento até a morte. Como elas cortar um fio quer dizer que alguém vai morrer. Não quer dizer que necessariamente a pessoa que ela apontou quando foi cortar o fio que vai morrer. Pode ser também uma pessoa próxima àquela que, de fato, vai bater as botas. Eu não vou dizer quem é, porque é um spoiler que acontece só no final do último Olimpiano, que é o 5º livro de Percy Jackson. Mas, caso você queira saber, depois confere esse vídeo sobre os feitos do Percy, o link estará na descrição. Ao ver que a situação está esquentando, Grover e Annabeth saem para procurar o Percy e o vimos saindo, ali do rio. Sobre essa cena eu tenho 3 coisas para comentar. Tivemos aqui o primeiro abraço entre Percy e Annabeth aqui na série. E isso acontecer logo no começo do episódio já dá uma dica do que veríamos ao longo dele. Toda a aproximação do Percy e da Annabeth e do estreitamento da relação dos dois, que eu achei bem legal e bem legal como foi desenvolvido ao longo da história. Quando ele sai, o Percy menciona que seu pai, que Poseidon, o pediu para ir até Santa Mônica em Los Angeles. E ele está se referindo à continuação dessa conversa dele com a Nereida, que no livro pede para o Percy ir até Santa Mônica antes de descer até o mundo inferior, porque esse é um desejo do seu pai. A série acabou cortando essa parte, a continuação dessa cena, talvez por falta de orçamento, escolha criativa, enfim, mas pelo menos foi referenciado, aqui nessa conversa. E pelo teaser do 6º episódio, veremos o Percy reencontrando a Nereida lá em Los Angeles. E o Percy sai molhado após sair do rio. Isso parece meio óbvio, mas no livro, quando o Percy sai de algum rio, de algum mar, sai da água, ele sai seco mesmo, sabe? Uma criança, inclusive, vê o Percy saindo do rio nessa parte e chama atenção porque ele tá saindo seco, Mas a série acabou mudando esse aspecto. Ou será que esse dom do Percy, ele vai aprender a controlar, ao longo da história? Pode ser também. E bom, nesse episódio não tivemos nenhuma citação a Quimera e ou a Equidna, No livro, logo após o Percy cair do arco St. Louis, elas desaparecem. Elas foram embora mesmo sem deixar nenhum vestígio e terminam aqui a história do primeiro livro sendo uma das poucas que conseguiram derrotar o Percy Jackson. E quando eles estão ali, caminhando na estrada, meio que sem rumo, o Percy comenta que está muito mais feliz e muito mais confiante com essa missão quando percebeu que seu pai está com ele, já que seu pai, o salvou anteriormente, o que mostra a importância que, de certa forma, um pequeno gesto já fez na mentalidade do Percy. No episódio anterior, ele comentou com a Annabeth que nem acreditava no Poseidon, que seu pai nunca o ajudou, que ele é meio que irrelevante, digamos assim. Mas aqui, após Poseidon mandar Nereida ajudá-lo, após Poseidon salvá-lo de cair no concreto, no final do 4º episódio,
Tudo isso mudou e a mentalidade do Percy também mudou. Bom, após um tempo, o Ares aparece ali na estrada. O Ares aqui na série foi interpretado pelo ator Adam Copeland, sendo esse um dos seus primeiros trabalhos como ator. Pra quem não reconheceu, ele é o R-rated superstar Edge da WWE, o On This Day I See Clearly and the Day is Sun to Light. No caso, ex-WWE, porque agora ele saiu e tá, né, na IW. Enfim, né, e a descrição do Ares, ao mesmo tempo que é diferente, também é muito parecida com a do livro. O Ares aparecendo ali com a sua moto, né, a Harley Davidson, sua jaqueta de couro, o seu óculos escuro, todo o seu tom mais intimidador. Só cortou a parte que ele usa um facão pra ficar limpando as suas unhas. Acredito que cortaram porque, né, é uma série infantil. E ali, naquela breve conversa, o Ares menciona que Zeus mandou todos os seus filhos irem atrás do raio roubado. E a tema de curiosidade, Zeus mandou especificamente Apolo, Atena, Ártemis e o próprio Ares, todos os deuses que começam com a letra A. Quando ele chega no restaurante, o Ares comenta que está criando uma briga no Twitter a troco de nada. Mas o ponto dessa cena não é furo de roteiro o Ares está usando o telefone nessa cena? E bom, a resposta é não. No livro, se eu não me engano, nunca é muito citado tecnologias, qual é o iPhone do ano, qual é o Samsung do ano e essas coisas, sabe? Mas para manter a história atemporal. Mas os semideuses são proibidos de usar telefone. Não porque eles são alérgicos à tecnologia, e sim porque usando telefones, eles podem ser rastreados mais facilmente por monstros, por furas, enquanto deuses, como vimos, podem usar tecnologia, telefones de boa. Afinal, se algum monstro vier atrás do Ares, vai virar saudade. Aproveitando que está no telefone, o Ares mostra para o Percy que ele é suspeito de ter feito a própria mãe desaparecer. Dá pra ler isso ali no letreiro embaixo do Gabe. Isso também acontece no livro, mas lá é um pouco mais diferente. O Percy encontra um jornal com essa mesma informação assim que ele chega no chalé de Poseidon. Acrescentando a tudo isso, eles acharam o Camaro do Gabe totalmente destruído na estrada norte a Long Island. E somando o relato do Gabe chamando o Percy de problemático, igual inclusive acontece no livro, eles começam a deduzir que o Percy fez algo com a Sally e agora ele é procurado pelo FBI. Sim, o Percy não é procurado apenas pela polícia, mas também pelo FBI. E no livro, antes deles encontrarem o Ares e ter tudo aquilo que a gente viu ao longo desse episódio, eles usam a mensagem da Íris, da deusa Íris, para falar com Luke no acampamento Meio-Sangue. Isso não foi cortado da série, beleza? Inclusive, essa cena aparece no teaser do 6º episódio. E isso iremos comentar tudo no vídeo de amanhã, quinta-feira, que vai ser justamente analisando todo o teaser do 6º episódio. Então, para você não poder perder, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho. Na conversa na lanchonete, o Ares comenta que toda sua família é problemática e que tudo começou antes mesmo dele nascer com o seu avô, com o Cronos. Cronos é o famoso titã que comeu seus próprios filhos, mas 3 conseguiram escapar: Zeus, Poseidon e Hades. Os 3 então se uniram, enfrentaram e derrotaram Cronos, o fatiando em pedaços e jogando lá no Tártaro, o fatiando em pedaços para justamente dificultar o seu retorno. E assim Zeus, Poseidon e Hades ficaram conhecidos como os 3 grandes, Zeus comandando o Olimpo, comandando os céus, Poseidon comandando os mares, enquanto Hades comandando o mundo dos mortos. E essa é a primeira citação a Cronos aqui na série. Cronos, que é o grande vilão da saga Os Olimpianos, o maior vilão mesmo, embora tenha outros vilões menores, digamos assim. Mas eu volto a comentar sobre ele em outro momento, na hora certa. Continuem vendo os vídeos que vocês vão entender. Um ponto que eu quero chamar a atenção nessa conversa do Ares é que tanto o Percy quanto o Annabeth, o Percy, como mencionei anteriormente, estava todo feliz, animado, mudaram de humor completamente quando o Ares apareceu. O Percy aqui todo sério, desafiando o Ares. No final do episódio, ele faz a mesma coisa, até dando um ultimato para ele, e tudo isso é culpa do próprio Ares, já que a própria presença do Ares já deixa as pessoas com os ânimos à flor da pele, as deixa com raiva, e o poder dele é também bagunçar as emoções das pessoas para dificultar a capacidade delas de pensar. Logo assim, começando mais brigas. Bom, enquanto o Percy fica ali na lanchonete como garantia, Percy e Annabeth vão até o parque Aqualândia para tentar achar o escudo.
quando eles estão chegando no parque, Annabeth comenta que nunca viu um filme, não que nunca foi ao cinema, e sim que nunca viu um filme. O Percy, inclusive, até estranha isso e promete que vai levá-la para ver um filme quando tudo isso acabar. E essa pode ser uma referência a Mar de Monstros, onde eles marcam de ir ao cinema, mas não dá certo, e também a Batalha do Labirinto, onde o Percy aí sim consegue levar a Annabeth para o cinema, quando a relação deles está evoluindo, digamos assim. Aliás, se um amigo seu aparece e fala que nunca viu um filme na vida, qual seria o primeiro filme que você iria apresentar para ele? O meu, você já sabe, né? Na verdade, eu ficaria na dúvida entre Velozes 5 e Transformers 3, mas série com certeza seria Game of Thrones. Ou House of the Dragon, porque a história vem antes. Enfim, ó confusão. Na entrada do Parque Aqualândia, a Annabeth também menciona que o parque foi construído por Hefesto, o deus ferreiro, que inclusive aparece mais à frente, e que aquela armadilha é mais para assustar, e que é feita de bronze celestial. Como a própria Annabeth também explica, bronze celestial é o mesmo material feito para criar a contracorrente, e é extraído por ciclopes no Monte Olimpo. Não dá para ferir mortais usando bronze celestial, apenas pessoas do mundo mágico, digamos assim, como monstros, semideuses. Então corta para Ares e Grover na lanchonete, e comparando essa cena com a cena anterior, deu pra ver que o Ares estava com fome. Ele comeu todas as batatas, comeu os hambúrgueres, pediu mais, pediu carne, pediu um milkshake, pediu, eu acho que alguns nuggets, assim como acontece lá no livro. Quando o Grover menciona que é fã do Ares, o Grover nesse episódio conseguiu enganar o deus da guerra, craque do jogo, o Ares até estranha, porque os sátiros gostam de flores, de floresta, cantam músicas sobre seus sentimentos, o que faz uma referência àquela música que o Grover cantou no terceiro episódio, né, naquela cena do ônibus, e também há umas partes no livro, já que lá o Grover fica direto com a sua flauta e a toca e também canta em alguns momentos para dar uma animada nos ânimos. E ele até surpreende o Ares falando que gosta de guerras. O Ares cita o excelente Resgate do Soldado Ryan, se você não viu, cara, assista, e menciona também a Segunda Guerra Mundial. A termo de curiosidade, no livro é falado que a Segunda Guerra Mundial foi travada pelos filhos de Zeus e Poseidon contra os filhos de Ares, e que, a partir dessa guerra, foi criado o Pacto dos Três Grandes para os três nunca mais terem filhos. Mas o Grover fala que não estava se referindo a esse tipo de guerra, e sim a guerra menores, digamos assim, como, por exemplo, a Guerra do Pregado, a Guerra da Lagosta, a Guerra dos 335 anos. Eu pesquisei e eu não achei nada sobre a Guerra do Pregado, mas, por exemplo, a Guerra da Lagosta realmente existiu, e inclusive foi um conflito entre Brasil e França, e a Guerra dos 335 anos também existiu. Foi uma guerra entre os Países Baixos e as Ilhas do Sicília. Voltando a Percy e Annabeth, eles comentam sobre o fato do Hefesto ser casado com Afrodite, mas Afrodite o trair com Ares. Eu já conto a história do Hefesto, mas também é citado no livro, é verdade. O Hefesto é basicamente um corno manso. No caso, um corno semi-manso. Tipo, o Hefesto sabe que a Afrodite o trai, que a Afrodite prefere muito mais os motoqueiros do que ele, né? Mas, ao invés dele se vingar dos dois ou algo parecido, ele prefere criar armadilhas para pegar Ares e Afrodite no flagra, para justamente humilhá-los e envergonhá-los. Ou seja, ele é um corno semi-manso. Bom, Percy e Annabeth embarcam no emocionante túnel do amor, onde simplesmente do nada toca What Is Love do Hathaway, e eu confesso que essa cena me pegou totalmente desprevenido. E o What Is Love tocar nessa parte não foi por acaso, porque olhando a letra, ela meio que ajuda a explicar a relação complicada do Hefesto com a Afrodite, né? Com ele comentando que dá o seu amor, mas que ela não se importa, com ele querendo saber o que tá fazendo de certo e o que tá fazendo de errado, ele pedindo um sinal, dizendo que não sabe mais o que fazer, que não quer nenhum outro amor, que precisa da Afrodite. Aqui, o Rick Riordan foi perspicaz. Enquanto toca o What Is Love ali nas paredes, a gente vê a história do Hefesto, que também é comentada mais pra frente, mas vale a pena comentar também aqui nesse vídeo, né? Por conta de Zeus ser infiel, Hera deu à luz a Hefesto por conta própria, e por isso ele é meio que deformado. E quando Hera o viu assim, ela simplesmente o tacou do Olimpo,
o deixando incapacitado para sempre. Aqui, quando ele aparece, até o vimos mancando, anda com a ajuda da sua bengala. Após isso, inclusive, a Hera disse que foi Zeus que tacou Hefesto lá do Monte Olimpo, né? O Hefesto acabou caindo no mar e, eventualmente, acabou sendo encontrado e cuidado por uma Nereida chamada Tétis. Após um tempo, querendo vingança, ele voltou para o Olimpo, trouxe tronos novos para todos os deuses principais e um especial para sua mãe, para a Hera, que, assim que se sentou, o trono meio que passou a consumi-la, sendo basicamente da mesma forma que vimos o Percy Jackson no final do episódio, sendo, né, justamente uma referência. Após um tempo, o seu meio-irmão, o Dionísio, se aproximou de Hefesto, né, eles viraram realmente melhores amigos, e Dionísio o convenceu a mudar de ideia. Ele soltou a sua mãe e os dois eventualmente se reconciliaram. Aqui, a série meio que fez uma mudança, né? Como o próprio Percy explica mais à frente, os deuses fizeram uma proposta para Hefesto. Se ele soltar a Hera, a Afrodite, a deusa do amor, vai se casar com ele e... assim foi feito. Mas também no desenho, a gente viu a Afrodite rejeitando o Hefesto, o rejeitando por conta da sua aparência deformada e preferindo ficar com Ares, por exemplo, mesmo, né, sendo casada com Hefesto. E eu vi algumas pessoas comentando que o design dos desenhos lembra muito o filme Hércules, e talvez seja uma referência. No meio do passeio, eles acabam pulando do barco para chegar ao local, né, onde estava o escudo do Ares. E a gente viu o Percy meio que sem querer querendo conseguindo salvar a Annabeth. E aparentemente, essa foi a cena que a Lia teve que treinar para aprender a falar debaixo d'água. Nesse caso, para chamar o Percy. Eu comentei sobre isso no vídeo sobre a Lia, se você não viu, depois confere o link aqui na descrição. Na segunda conversa entre Grover e Ares, o Ares reclama que Athena sempre se acha a inteligente, a sabidona, que fica direto falando com a sua coruja. E, pra quem não sabe, a coruja é meio que o animal que representa a deusa Athena. Inclusive, tem corujas no chalé de Athena no acampamento Meio Sangue. E um pouco antes, na primeira conversa solo entre os dois, o Grover menciona que conheceu Ares no Monte Olimpo durante o solstício, que foi justamente quando o raio de Zeus foi roubado. Ainda na segunda conversa, o Grover mata a charada sobre o que está acontecendo. O Ares encontrou o raio roubado de Zeus ao invés da Athena, mas, para não dar spoiler, eu vou parar por aqui. Só que o Grover falar especialmente ladrão de raios, ao invés de falar ladrão de raios, já que só um raio foi roubado, pode ser uma referência justamente ao título do primeiro livro. Quando Annabeth se oferece para ficar ali no trono, para que o Percy pudesse pegar o escudo, ela finalmente chama o Percy de cabeça de algas. Aqui não é o arco, cabeça de alga. Não vai me empurrar da escada de novo. Eu vou sim. Eu não vou deixar dessa vez. Cabeça de algas é meio que o apelido charmoso, carinhoso que a Annabeth dá para o Percy, o chamando assim em vários momentos ao longo dos livros. Quando a Annabeth está ali tentando tirar o Percy da armadilha, uma armadilha inclusive que foi feita para uma deusa, o Hefesto aparece. O Hefesto nos livros só aparece, se eu não me engano, em A Batalha do Labirinto, que é o quarto livro, mas aqui anteciparam a sua presença, com ele sendo interpretado pelo ator Timothy Omundson. Bom, eles conseguem sair de lá vivos, né? O Hefesto acabou cedendo, liberando a armadilha. Eles chegam na lanchonete, dão o escudo pro Ares e o Ares cumpre a sua promessa, né? Ele coloca o trio num caminhão cheio de animais que descobriremos mais pra frente ser um caminhão de contrabando. No livro, também nessa parte, o Ares reforça que a mãe do Percy não morreu, que ela virou pó, ou seja, não morreu de fato e está lá com Hades, né? Não sei por que cortaram essa parte, mas enfim. E antes deles irem embora, o Ares prova que é gente boa. Deu uma mochila para o Percy com vários presentes. Tem ali comida, dracmas de ouro, deu dinheiro. Olha só, que preminho simpático, né, cara? E pra fechar, o Ares meio que dá um teaser do próximo episódio, né? Falando pra eles irem até Vegas, irem até o Cassino Lotus e encontrarem um Hermes, que também apareceu no terceiro episódio, né? Entregando a cabeça da Medusa, e para eles pedirem carona no motorista particular do Hermes. E o próximo episódio veremos todo o arco deles indo até Vegas, soltando os animais do contrabando, indo até o Cassino Lotus, aparentemente no final chegando ali em Santa Mônica, mas isso a gente comenta amanhã, quinta-feira, na análise completa do trailer. Mas enquanto isso, aqui eu comento os maiores feitos do Percy Jackson nos livros, inclusive quem vai morrer por conta do
do corte lá das parcas, enquanto aqui eu faço o top 10 semideuses mais poderosos da saga Percy Jackson. E esse top 10, meus amigos, é um dos mais polêmicos aqui do canal. Mas foi isso, e eu te vejo no próximo. Valeu, falou e fui!